Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Estados Unidos isentam tarifas sobre produtos agrícolas importados do Brasil e Itamaraty comemora. A partir de janeiro, os serviços imigratórios terão tarifas mais altas nos Estados Unidos. A Associação Brasileira de Odontologia chega ao território norte-americano para suprir carência de dentistas. Massa de ar ártico vai levar frio intenso e chuva para várias regiões do país na semana do Thanksgiving. E ainda, peça em Nova York, inspirada em Clarice Lispector, relaciona invisibilidade de personagem do livro com imigrantes nos Estados Unidos. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. O governo norte-americano anunciou que vai encarecer os serviços migratórios. E isso significa que a partir do ano que vem, quem solicitar permissão de trabalho e outros vistos vai pesar no bolso. O governo dos Estados Unidos anunciou que irá aumentar o valor das tarifas de alguns trâmites migratórios para 2026. As novas tarifas podem aumentar em até $10 e devem afetar 8 formulários diferentes. Infelizmente, mais uma vez, uma mudança que, assim como outras implementadas, acabam prejudicando diretamente os imigrantes. Embora essas atualizações elas acompanham a inflação, elas recaem justamente sobre comunidades com menor estabilidade financeira. Segundo o USCIS, os reajustes vão acompanhar a inflação que aumentou de julho de 2024 até julho de 2025. A agência de imigração diz que depende desses valores pagos pelos solicitantes para cobrir os custos e manter os serviços em funcionamento. Entre os alvos está, por exemplo, a autorização de trabalho do formulário I-765, que deve passar a custar $560. Os novos valores entram em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Pagar a taxa incorreta pode levar à rejeição do seu pedido. Até o imigrante ele receber essa rejeição, fazer a correção e reenviar, pode levar semanas ou até mesmo meses. Em alguns casos, isso significa você perder um benefício porque você não observou um certo prazo. Esses ajustes nos valores chegam em um momento sensível para milhares de imigrantes país afora que dependem destes documentos para trabalhar e permanecer legalmente aqui nos Estados Unidos. Com as taxas mais altas, cresce a preocupação de que o impacto financeiro torne o processo ainda mais difícil, principalmente para famílias de baixa renda. O aumento pode ser pequeno no papel, mas as circunstâncias de quem depende desse processo em específico estão longe de ser modestas. Um casal americano, dono de uma empresa de encanamento, foi acusado de faturar milhões de dólares usando mão de obra indocumentada. Os imigrantes eram de diferentes nacionalidades. Não foi divulgado se havia brasileiros entre os trabalhadores. O casal de Plymouth, no estado do Michigan, foi detido e agora enfrenta acusações federais. A justiça alega que a empresa de encanamento funcionava em vários estados, incluindo aqui na Flórida, com mão de obra irregular. A investigação apontou alojamentos precários, retenção de passaportes e moradias superlotadas. Entre 2022 e 2024, a empresa teria contratado 253 pessoas, mas apenas 6 com autorização legal para trabalhar. A polícia não confirmou se há brasileiros entre os imigrantes. Os investigadores disseram ainda que o casal pagava pouco para os indocumentados, explorava o trabalho deles e ganhava muito dinheiro. Eles teriam faturado cerca de 74 milhões de dólares, o equivalente a 394 milhões de reais. Moisés e Raquel Orduna Rios foram formalmente acusados de conspiração, transporte e abrigo de imigrantes
indocumentados, além de lavagem de dinheiro. Eles respondem ao processo em liberdade e têm audiência marcada para 2 de dezembro em Nova York. Se condenados, podem pegar até 10 anos de prisão e pagar multa de $3.000 por cada trabalhador irregular. Em Washington, D.C., a Justiça ordenou o governo Trump a retirar todos os soldados da Guarda Nacional das ruas. A medida foi considerada um revés legal para a atual administração. A Corte Distrital concluiu que o governo excedeu a autoridade e que a intervenção militar em Washington, D.C. violou a Constituição, além de interferir com o poder das autoridades locais. Com a medida, o governo Trump deve retirar as tropas das ruas que estavam apoiando o policiamento local e patrulhando a capital americana. O governo tem 21 dias para recorrer. O presidente republicano havia deslocado o efetivo em agosto para combater a criminalidade na região e reforçar a campanha contra os imigrantes em situação irregular. Além de Washington, D.C., a Casa Branca também enviou soldados da Guarda Nacional para Portland, Chicago e Los Angeles. Todas essas regiões entraram com processos judiciais. E tem alerta importante do FBI. Criminosos estão se passando por agentes de imigração em estados como a Flórida e Nova York. Os falsos oficiais estão usando uniformes, coletes táticos e até carros similares ao do ICE, que é a Polícia de Imigração, para enganar os imigrantes. As abordagens têm ocorrido principalmente em comunidades vulneráveis, incluindo os brasileiros. Isso na Flórida, em Nova York e também na Carolina do Norte. O FBI alerta que o objetivo dos criminosos é cometer assaltos, sequestros e agressões, aproveitando o medo da deportação. As autoridades lembram que os agentes apresentam documentos oficiais e também não cobram dinheiro nas abordagens. Qualquer suspeita deve ser denunciada imediatamente às autoridades locais ou ao próprio FBI. No próximo bloco, Estados Unidos isentam tarifas sobre produtos agrícolas importados do Brasil e Itamaraty comemora o anúncio. A Associação Brasileira de Odontologia chega aos Estados Unidos para ajudar a suprir a carência de dentistas no país. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Já voltamos e com uma boa notícia para o Brasil. O governo norte-americano isentou as taxas de 40% sobre diversos produtos agrícolas importados do nosso país. Entre eles, café, banana, açaí, carne bovina. Olha, a lista tem 60 itens e alcança outros produtos como castanha de caju, mandioca e até goiabada. Trump disse que a medida é um resultado das negociações comerciais positivas entre o Brasil e os Estados Unidos. No último dia 14, a Casa Branca já havia retirado a tarifa recíproca de 10% sobre produtos alimentícios não produzidos aqui no país, nos Estados Unidos. O presidente Lula comemorou a decisão e prometeu continuar os esforços para negociar o fim das taxas de exportações industriais. Em Washington, D.C., a Casa Branca apresentou um rascunho para o acordo de cessar-fogo no leste europeu. Uma proposta que, segundo analistas, pode beneficiar mais a Rússia do que a Ucrânia. Matias Brotero tem as últimas informações. Donald Trump disse que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, precisará aceitar o plano de paz apresentado pelos Estados Unidos. O presidente americano contou que da última vez que se encontrou com Zelensky na Casa Branca, disse ao ucraniano que ele deveria ter feito um acordo. Em entrevista à imprensa americana mais cedo, Trump disse que deu prazo até quinta-feira da semana que vem para que a Ucrânia responda à proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos. De acordo com o plano de 28 pontos, a Ucrânia seria obrigada a ceder parte do território para a Rússia. Em um vídeo publicado nas redes sociais mais cedo, Zelensky afirmou que a Ucrânia não pode escolher entre perder a dignidade e um parceiro importante. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Ainda em Washington, o presidente Donald Trump recebeu o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, na Casa Branca. Foi o primeiro encontro entre os dois depois de semanas de trocas de críticas. A reunião aconteceu a portas fechadas, mas no final, Donald Trump surpreendeu ao adotar um tom de apoio e dizer que quanto melhor Mamdani se saísse, mais feliz ele iria ficar. Trump também prometeu ajudar na implementação de projetos como moradias populares. Já Mamdani, que havia sido chamado de comunista pelo presidente,
respondeu com um discurso de parceria. O encontro foi visto como um gesto de aproximação entre os adversários políticos. Isso pode abrir caminhos para futuros acordos aí entre a Casa Branca e a Prefeitura de Nova York. E um dos maiores encontros de odontologia está acontecendo em Orlando, na Flórida. O evento marca oficialmente também a chegada da Associação Brasileira de Odontologia aqui nos Estados Unidos. Mais de 200 profissionais, incluindo 50 vindos especialmente do Brasil, marcaram presença no Dental Summit 2025, que acontece em Orlando, na Flórida. O evento também consolida a chegada oficial da Associação Brasileira de Odontologia no território norte-americano e promete ajudar os profissionais do nosso país a suprir a demanda crescente de dentistas nos Estados Unidos. Os 2 dias de palestra com mais de 30 profissionais do Brasil e que vivem aqui nos Estados Unidos marca a missão da BOUS, que compartilha conhecimento tanto da profissão como de vida com aqueles que já completaram a jornada de imigração com sucesso. A vantagem de nós termos uma associação de classe como a ABO aqui é que nós vamos ensinar o caminho mais curto. Nós vamos tentar estreitar a relação do dentista brasileiro com o dentista americano, abrindo portas em parcerias com as universidades, com as academias, ou seja, toda a estrutura que um dentista brasileiro que está aqui ou que quer vir necessita, ele vai ter aqui conosco na BO. O Dental Summit 2025 também consolida Orlando como um novo polo internacional, abrindo o caminho para novas oportunidades de carreira, pesquisa, integração entre os profissionais dos 2 países. E o momento não poderia ser mais oportuno. Os Estados Unidos enfrentam um dos maiores déficits de dentistas da história, com quase 7.000 regiões carentes de profissionais da área. Que nós conseguimos associar tanto o know-how da presidência, a expertise da presidência, em realmente como fazer negócio, como ajudar o dentista a montar o seu business, como facilitar a entrada dele no mercado de trabalho, associando esse approach dele com o expertise de nós, profissionais, que já passamos pelas provas, pela prova do TOEFL, pela prova do INBDE, entre outros colegas, como especialistas em TOEFL, especialistas na área acadêmica. O evento termina neste sábado com uma cerimônia especial em homenagem aos profissionais que deixaram um legado para a odontologia e para a sociedade brasileira no exterior. A gente sabe lá, no Brasil que é muito difícil você trabalhar nos Estados Unidos, você ter essa validação do seu diploma, e isso realmente, a gente estando aqui, a gente vê que isso é muito difícil, e ela pode ajudar em toda essa caminhada, que é difícil, mas é possível. A seguir, mãe e filho são espancados por grupo de crianças em frente a uma escola pública e vídeo gera protestos. E mais, mulher é liberada de hospital durante trabalho de parto e dá à luz no carro em Illinois. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Um ataque gravado por celular chocou a comunidade no sul de Chicago. Uma mãe e seu filho foram agredidos por um grupo de crianças em frente a uma escola pública. O caso chocou a comunidade local e provocou muitos protestos. As imagens são fortes. A mãe aparece cercada por jovens. Ela é encurralada contra uma cerca e agredida junto com o filho. Os 2 foram arrastados pelo chão e espancados por um grupo de menores. Segundo a polícia, o caso aconteceu perto da escola Orville Bright. A família caminhava pela rua quando foi perseguida e hostilizada. A mãe, de 33 anos, e o filho foram levados ao hospital com ferimentos. O vídeo se espalhou pelas redes sociais e gerou uma onda de indignação. No dia seguinte, manifestantes foram até a escola e a polícia precisou bloquear a entrada para proteger os alunos.
Esta não é a primeira vez que essas crianças fazem isso. Essas crianças praticamente se criaram sozinhas e nunca foram responsabilizadas por seus atos. Elas já vandalizaram carros e assediaram adultos e crianças. Desabafou esta mulher. O conselheiro distrital Joseph Williams cobrou providências da direção da escola e disse que faltou acompanhamento e registro dos casos anteriores. Em nota, a Rede Pública de Ensino de Chicago informou que está trabalhando com outras agências para apoiar as vítimas e garantir um ambiente mais seguro na escola. E uma outra história chocante também está repercutindo aqui no país. Uma mulher foi mandada de volta para casa enquanto estava em trabalho de parto e acabou dando à luz na estrada. O caso aconteceu esta semana em Illinois e o casal divulgou hoje imagens inéditas gravadas pelo celular no momento em que eles tiveram que sair do hospital e também do nascimento do bebê no carro. O vídeo foi gravado pelo marido, Leon Wells, e mostra o momento em que Mercedes Wells, em pleno trabalho de parto, é liberada pelo Hospital Franciscan Health em Crown Point. Segundo a família, Mercedes foi mandada embora mesmo com dores intensas e minutos depois deu à luz no carro, a caminho de outra unidade médica. I was in excruciating pain. She seen me in pain and agony. Mercedes conta que pediu ajuda, que estava com muita dor, mas não foi ouvida. As contrações estavam a cada 8 minutos e chegando cada vez mais rápido. Depois que saíram do hospital, a americana deu à luz no carro. O marido disse que a situação foi traumática, porque ele não sabia o que fazer. Despite the fact that Ms. Wells was sharing with the nurse. O advogado da família, Kenon Lambert, afirma que o caso envolve negligência médica e discriminação. A família está avaliando medidas legais contra o hospital. O caso levanta alertas sobre riscos à saúde materna, ao atendimento de mulheres em trabalho de parto nos Estados Unidos e a falta de preparo de profissionais em centros médicos. O caso está repercutindo no país. O hospital envolvido disse que abriu uma investigação interna. O CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, está enfrentando uma polêmica. O departamento foi criticado pela comunidade científica por modificar o site na seção dedicada a vacinas e autismo. As novas informações contrariam décadas de análises que negam a ligação de vacinas infantis com o autismo. O texto atual reflete o ceticismo em relação às evidências, levanta dúvidas sobre os imunizantes e se alinha à posição do secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr. As mudanças chocaram especialistas, médicos e até funcionários de dentro do CDC. A Universidade de Stanford chamou a medida de precedente perigoso para a medicina baseada em evidências e também em estudos. Também foi retirado do site do CDC informações para gestantes sobre os benefícios da vacina da Covid-19. A página diz apenas que o texto está sendo revisado. E olha, você teve problemas para acessar seus sites favoritos esta semana? Spotify, Uber e até o ChatGPT ficaram fora do ar por algumas horas. E o motivo foi uma nova falha em um dos maiores provedores de infraestrutura da internet. Nesta semana, uma falha na empresa Cloudflare derrubou por 3 horas os serviços usados por milhões de pessoas, incluindo aplicativos de entrega, transporte e redes sociais. A companhia informou que o problema foi técnico e não resultado de ataque cibernético. Mas esse foi apenas mais um episódio em uma sequência de grandes apagões digitais. No último mês, Amazon Web Services e Microsoft Azure também registraram falhas. Especialistas lembram que com cada vez mais pessoas conectadas e dependentes da internet, qualquer interrupção ganha destaque e enorme repercussão. Segundo a empresa de monitoramento Cisco Thousand Eyes, já foram contabilizados 13 grandes apagões em 2025, menos do que os 23 registrados em 2024. Esses dados mostram queda nas falhas de conexões, mas a percepção da população é justamente contrária. E isso porque a vida das pessoas depende cada vez mais desses serviços digitais. No próximo bloco, massa de ar ártico vai levar frio intenso e chuva para várias regiões do país na semana do Thanksgiving. E ainda, peça em Nova York, inspirada em Clarice Lispector, relaciona a invisibilidade de personagem do livro com imigrantes nos Estados Unidos.
Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. O furacão Melissa entrou para a história como a tormenta que quebrou todos os recordes. Segundo dados do Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas, essa tempestade que devastou a Jamaica registrou ventos de 252 milhas por hora. O dado foi coletado por um avião caça-furacões que lançou instrumentos especiais dentro do olho da tempestade e conseguiu fazer essa verificação. Essa é oficialmente a maior velocidade de vento já registrada na história, superando o recorde anterior de 248 milhas por hora durante o tufão Med em 2010. Melissa atingiu a Jamaica como um furacão de categoria 5 antes de seguir para Cuba e também para as Bahamas. Pelo menos 90 pessoas morreram em decorrência dessa tempestade que deixou um rastro de destruição em várias ilhas do Caribe. E o clima extremo voltou a atingir o Texas com dois fenômenos impressionantes: uma tempestade de areia no oeste do estado e inundações graves com muita chuva na região central. Em Wolf Forth, um habub, uma tempestade de poeira levantada por ventos fortes, foi registrado em vídeo por moradores. O fenômeno cobriu o céu em minutos, reduzindo a visibilidade e levantando alertas para motoristas e moradores. Esse tipo de tempestade é raro na região, mas pode trazer riscos respiratórios e de acidentes. Enquanto isso, em Hill Country e Dallas, mais de 127 milímetros de chuva caíram em alguns pontos, provocando alertas de emergência para inundações repentinas. Cerca de 1.300 pessoas foram orientadas a deixar trailers, acampamentos e ruas foram fechadas em Dallas. Novas rodadas de chuva são esperadas na região. Autoridades estão alertando as pessoas para evitarem estradas alagadas e enfatizando riscos de nível 3 e 4, que são considerados perigosos. Eles pedem para os moradores acompanharem atentos aos comunicados oficiais. O Texas enfrenta uma combinação rara de clima extremo. E falando em clima, vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, ver como é que vai estar no final de semana aí a temperatura. Olha, Boston a gente tem tempo encoberto, mesmo cenário em Nova York. Norfolk a gente tem vento ao longo do dia com mínima de 48 graus, máxima de 54 graus Fahrenheit. Atlanta tem sol entre nuvens com um pouquinho de chuva ao longo do dia, mínima de 63. Jacksonville, o sol vai brilhar forte aí com máxima de 83. New Orleans, ventania ao longo do dia, mínima de 62. Brownsville a gente tem tempo encoberto. San Antonio, El Paso e Albuquerque a gente vai ter chuva ao longo do dia. Albuquerque, mínima de 38 graus, máxima de 51 graus Fahrenheit. Phoenix, sol entre nuvens com um pouquinho de chuva ao longo do dia. Los Angeles vai chover o dia inteiro. São Francisco, mesmo cenário, com mínima de 49, máxima de 58. E olha, tem previsão de mau tempo para várias regiões do país na próxima semana. Isso significa um Thanksgiving com chuva e frio. Uma massa de ar ártico deve mudar o clima a partir de terça-feira. A expectativa é que as temperaturas caiam entre 10 e 15 graus, abaixo da média em vários estados do país. Na quinta-feira, no dia do feriado, os termômetros devem marcar máximas entre 20 e 30 graus Fahrenheit no meio oeste e na região dos Grandes Lagos. À noite, a maioria das cidades no leste do país deve registrar mínimas geladas com sensação térmica ainda mais baixa por conta dos ventos. O frio começa pelo norte, mas vai avançar rápido. Até o Thanksgiving deve alcançar de Montana ao norte da Flórida. O motivo desse frio é um vórtice polar que traz ventos fortes do norte e ar gelado para os Estados Unidos. A previsão é que as temperaturas fiquem abaixo da média até o começo da próxima semana. Ou seja, prepare o casaco, porque o Thanksgiving deste ano promete ser gelado em várias regiões aqui do país. E uma premiada atriz brasileira está se destacando em Nova York com uma peça baseada na escritora Clarice Lispector. A obra discute a invisibilidade dos trabalhadores domésticos afrodescendentes e faz uma conexão com a experiência vivida por imigrantes aqui nos Estados Unidos.
A montagem está em cartaz no circuito Off-Broadway, em Nova York, e apresenta a consagrada atriz brasileira Ana Carbatti como protagonista e coautora da peça Paixão Segundo Jonair. Esse projeto é baseado no romance da Clarice, A Paixão Segundo GH, e tem uma personagem que é bastante central nessa trama, que é a Janaí, que é a empregada doméstica, e ela meio que detona todas as expressões que a GH vai ter durante o romance. Então eu tive essa ideia de trazer à luz essa personagem que é invisível nessa história. A obra explora as conexões entre raça, classe, gênero e trabalho, trazendo à tona uma reflexão contemporânea pela luta por equidade e reconhecimento. O texto gera identificação com a realidade de muitos imigrantes aqui nos Estados Unidos. Você vê pessoas se relacionando com o tema da invisibilidade, da opressão, de quebrar esse ciclo, de quebrar as barreiras desse quarto, de quebrar essa maneira que, né, um opressor te coloca para baixo e te faz pensar que você é menos importante, menos inteligente, menos capaz, e pegar realmente, assim, se olhar no espelho e descobrir a sua própria potência, sabe? E especialmente nesse momento, né, que o imigrante está sendo atacado como um problema, né, social, e que eu discordo plenamente. Eu acho que Nova York é um ótimo exemplo de como que os imigrantes trazem riqueza e cultura e tantas coisas boas, né? Em cartaz até domingo no Rio Art Center, no Sorro. A montagem é um projeto do Grupo .BR, única companhia de teatro brasileiro de Nova York. Fundada e dirigida por mulheres, o grupo tem como missão apresentar a diversidade e a beleza da nossa cultura no exterior. Trabalho que vem sendo reconhecido pelo público. As pessoas assistem a peça e me dão um retorno muito bom, assim. Parece que a gente conseguiu, com o trabalho que a gente fez, comunicar exatamente o que a gente queria, né? Que vejam pessoas. A gente precisa olhar com um pouco mais de atenção para alguns segmentos dessa sociedade. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!